Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Até que o Senhor nos ajudou para mais um congresso, para louvar, exaltar e enaltecer o nome dele, que é o único nome que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando a gente para estudar um pouquinho, a gente faz a matéria de homilética, né, na teologia, a gente aprende que é um pouco antiético nós começarmos a pregar e falarmos que estamos nervosos. Mas eu preciso falar, eu estou muito nervoso. Eu estou muito nervoso. A ministração de hoje é uma ministração muito especial porque eu fui desafiado. Eu fui desafiado pela diaconisa Liliane, pela diaconisa Jéssica. Elas disseram: nós temos um convite. Primeiro elas colocaram a mão na boca. Nós temos um convite para fazer para você, para o irmão, para o senhor poder vir ministrar no congresso e tudo mais. Eu falei: amém, tudo bem. Aí elas só tem porém. O versículo é pequenininho, a gente queria que o senhor ficasse só nesse versículo. Tudo bem, qual versículo? Aí nós vimos, né, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Eu falei: é só sobre isso? Só sobre isso. Eu tenho certeza que é só sobre isso. Eu fiquei doido, noite sem dormir, revirando. Tinha dia que eu vinha aqui e eu falava: Senhor, o que Jesus tem misericórdia na minha vida, Jesus? O que essas duas aprontaram para mim? Mas até aqui o Senhor tem sido gracioso e misericordioso sobre a minha vida. Eu louvo a Deus por cada igreja aqui representada, Ministério Profético Yahvé, Ministério Casa de Davi, a Igreja Habitar. Que Deus realmente seja louvado através da vida de vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco, fazendo parte deste momento, viu? E a todos que já são da casa, é claro, que Deus seja louvado. Bom, sem muitas delongas, eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, que é exatamente o tema que nós já temos visto ao decorrer do culto. Livro de Salmos, capítulo 90. Nós vamos ler o versículo 2, tratando-se apenas da parte B. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Impossível não achar, porque está bem aqui atrás. Amém? Que diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É um versículo tão pequeno que acredito que não vai cansar se eu convidar a todos para repetir comigo, amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Pai, te agradecer por este momento, por esta oportunidade a qual o Senhor dá a todos nós, de podermos louvarmos o Teu santo nome e ressaltarmos, ó Deus, um pouco mais daquilo que Tu és poderoso, Tu és eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, ó Deus, eu te peço, continue, ó Deus, a ministrar em nossos corações, em nossa mente, e que tudo aquilo, ó Deus, que já foi dito, que está sendo dito e que será dito, seja tão somente para a glorificação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, eu queria convidar os irmãos para fazer uma dinâmica. Já que o versículo é tão pequeno, ao decorrer da ministração, todas as vezes que eu disser de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então eu vou dando sequência à ministração, mas quando vocês verem que eu vou vir com mais intensidade, vem comigo, amém? Não dorme não, catuca o irmão que está do lado e fala: irmão, ele vai falar a qualquer momento, a gente não sabe o dia nem a hora, mas ele vai falar assim como Jesus vai voltar, então fica atento. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluias. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, estamos diante de uma grande declaração. Uma declaração a qual Moisés fez diretamente ao próprio Deus.
Aqui está escrito de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas na palavra está escrito, o original é de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não, é só quando eu der uma ênfase. Amém? Então entenda que, quando eu digo que é uma declaração, é porque é notório. Se nós fizermos uma análise gramatical simples, superficial, nós vamos perceber que Moisés está falando diretamente para Deus. Está dizendo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Só que quando Moisés diz de eternidade a eternidade, Tu és Deus, isso vai muito além. Porque Moisés implicitamente está ressaltando os atributos de Deus. Porque é impossível falar de Deus e esquecer que Ele salva. É impossível falar de Deus e esquecer que Ele cura. É impossível falar de Deus e esquecer que Ele restitui vidas e ministérios. É impossível falar de Deus e esquecer que Ele ressuscita. Então, quando Moisés diz de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Moisés está dizendo de eternidade a eternidade, Tu és gracioso, Tu és misericordioso, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. De eternidade a eternidade, Tu és imutável. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Isso é uma grande declaração que Moisés nos convida a fazer ao decorrer das nossas vidas, ao acordarmos, ao dormirmos, declararmos, não apenas no plano material, mas também no espiritual, dizer: Senhor, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus na minha vida. De eternidade a eternidade, Tu és Deus na minha finança, no meu ministério. De eternidade a eternidade, Tu és Deus na minha família, e por aí vai. Quando nós olhamos para esse versículo, na mente de alguns talvez possa bugar um pouco, porque eu falei que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E talvez alguns possam dizer assim: mas espera aí, não foi Davi que escreveu o livro de Salmos? Também. Na verdade, o livro de Salmos ele é um compilado. É um compilado de diversas autorias, onde Davi, é claro, escreveu a maioria dos salmos. Mas assim como Davi, seu filho Salomão escreveu alguns salmos. Etan, que eram homens que lidavam com a organização do templo, com a adoração do templo, também registraram alguns salmos. Os filhos de Corá também deixaram alguns salmos em Moisés. E para nossa surpresa, existem até mesmo alguns salmos que até hoje ainda não possuem um autor definido, um autor declarado, como o famoso Salmo 91. É um salmo poderoso, um salmo de luta, um salmo de guerra, um salmo de peleja, um salmo de promessas, um salmo de conquista, mas até hoje não foi possível evidenciar efetivamente quem possa assim ter escrito. À luz da teologia, diante de uma tradição, acredita-se que possa ter sido composto por Moisés, por conta do teor da palavra, o peso da palavra. Porque quando você lê o Salmo 91, é inevitável, você tem a plena certeza que quem escreveu, de fato, fez morada na sombra do Onipotente. Assim como ele começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Onipotente, perdão, a sombra do Onipotente descansará. Então eu só posso falar de um lugar com propriedade uma vez que eu já estive lá. Aleluia! Não é à toa que nós reconhecemos que Moisés era um dos poucos profetas, se não o único, que a palavra diz que falava com Deus face a face. Aleluia, face a face. Então fica muito fácil nós entendermos o porquê que Moisés certa vez declarou para o próprio Deus face a face, dizendo: de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Moisés aqui ele traz dois elementos. Ele traz o elemento eternidade e ele traz o elemento Deus. Eternidade, Tu és Deus. Só que eu gostaria de hoje poder desconfigurar. Eu não queria poder fazer isso, mas eu não queria ter de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Eu sempre venho desconfigurando algumas coisas, né? Porque nós temos uma ideia errônea sobre a eternidade. Nós temos uma ideia errônea sobre o sempre.
Por exemplo, para que vocês possam entender, quando eu digo assim, diaconisa Jéssica, esta TV, ela sempre esteve aqui. Entendam que esse sempre, ele é temporal, ele é limitado. Isso significa que desde que a igreja, a casa de oração, Nova Aliança, se alocou, se estabeleceu aqui, essa TV se manteve aqui. Mas quando eu digo sempre, é uma forma de expressão, porque a TV não está aqui desde que a criação do mundo aconteceu. Não. Então consegue entender que o sempre, na verdade, ele é uma forma meio que equivocada de que nós utilizamos? O sempre, na verdade, ele aponta mais para o futuro do que para o passado, porque ele tem um ponto de partida, ele tem um começo. Então quando a gente diz o sempre, é uma forma de expressão. De igual modo, a eternidade. A eternidade, se você jogar no Google, é bem provável que você vá ver lá no Google uma definição muito superficial, dizendo que a eternidade, ela é um atributo, uma característica do que não tem começo e nem fim. Isso é o que nós aprendemos socialmente dentro de uma visão humana. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor deixa muito claro que houve sim um ponto de partida da eternidade. A eternidade, ela simplesmente não apareceu, não. E o ponto de partida da eternidade está escrito lá em Isaías, capítulo 9, no versículo 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então isso aqui está deixando muito claro o ponto de partida da eternidade. O ponto de partida está em Jesus. E talvez você possa falar, mas peraí, o versículo está falando de Jesus, não está falando de Deus. Mas será que você esqueceu o que está escrito em João 10, versículo 30, onde o próprio Jesus bate no peito e diz: o Pai e eu, nós somos um. Aleluia, o Pai e eu, nós somos um. E o que dizer da declaração de João, quando ele abre maravilhosamente o seu livro, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo era Deus. Aleluia, aleluia. Então entenda que a ideia de eternidade que nós temos hoje, a partir de hoje, será desconfigurada na sua mente. Por quê? Porque a eternidade é diferente de infinito. Por isso que o nosso Deus, ele é infinito. Aleluia. Ele é infinito. De fato, não existe um ponto de partida, assim como a eternidade. A palavra está deixando bem clara que Deus, em sua soberania, em seu poderio, ele gerou a eternidade nele. Ele gerou a eternidade. Então, por uma lógica, sendo a eternidade filha de Deus, isso significa que quando a eternidade existiu, ele já era. Ele já era. Então eu entendo que eu consigo encontrar a eternidade em Deus, mas eu não vejo Deus se limitando à eternidade. Porque Deus, ele está num tempo incompreensível ao homem. Até mesmo a eternidade, por mais eterna que ela possa ser, ela tem um ponto de partida. E o ponto de partida é Deus. Não é à toa que João mesmo diz que todas as coisas foram feitas através dele. Todas as coisas, até as mais antigas, até os tempos primórdios, foram feitos a partir dele. Ele é o gerador de tudo. Aleluia, de eternidade, eternidade. Aleluia. Quando Moisés, ele diz de eternidade a eternidade, tu és Deus, aos que trouxeram Bíblia, talvez vocês vão ver aí que existem algumas versões que diz assim: de geração em geração tu és Deus. Moisés, implicitamente, ele está também fazendo uma referência aos patriarcas, aos seus antepassados. Quando ele diz de geração em geração tu és Deus, ou de eternidade em eternidade tu és Deus,
Moisés aqui está fazendo referência a Abraão, a Isaac, a Jacó. Não apenas a eles, mas também a Sete, a Enoque, a Noé, a todos os outros que se relacionaram, que conheceram e se relacionaram com Deus. Porque todas as vezes que nós conhecemos a Deus, todas as vezes que nós nos relacionamos, Ele passa a ser o nosso Deus, aleluia, nós começamos a gerar um testemunho. Então aqui Moisés está dizendo: eu reconheço o testemunho do pai Abraão, eu reconheço o testemunho do pai Isaac, eu reconheço o testemunho do pai Jacó. Por quê? Porque de eternidade a eternidade tu és Deus da vida deles. Aleluia. Mas espera aí, quando Moisés faz essa declaração, Abraão, Isaac e Jacó já tinham falecido. Só que Moisés, ele faz essa declaração no presente: de eternidade a eternidade tu és Deus, ou seja, de geração em geração tu és Deus, fazendo inclusive uma referência que está lá em Êxodo 3:6, que é quando Deus se apresenta para Moisés. Você já conhece muito bem esse cenário. Deus se apresenta a Moisés através de uma sarça que não se queimava, e Moisés se aproximando demais, Deus fala: Moisés, não te chegues para cá, antes tire a sandália dos vossos pés. E Deus oficialmente se apresenta a Moisés. E como Deus se apresenta? Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que esses homens já haviam falecido. Só que Deus diz: eu sou presente. Ele não diz: eu fui o Deus de Abraão. Ele não diz: eu fui o Deus de Isaac. Ele não diz: eu fui o Deus de Jacó. Por quê? Quando nós falamos sobre o que Deus faz, nós conseguimos alocar os feitos de Deus no nosso tempo, passado, presente e futuro. Mas quando nós falamos do que Ele é sempre presente. Não é à toa que Ele se apresenta e diz: Moisés, eu sou, eu não fui o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu pai, eu sou, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Deus ele se apresenta dizendo: Moisés, eu sou, Ele está dizendo: o meu tempo é o tempo presente. Eu não estou nem no passado nem no futuro, eu estou no agora. E isso a gente vê de maneira muito clara na passagem de João 11. Você sabe muito bem disso. Lázaro morre, falece, e Jesus vai até o encontro de Marta e Maria. Lá no livro de João, no versículo 21, João 11, versículo 21, Marta encontra Jesus no meio do caminho e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela joga a fé dela para o passado. Isso é muito clichê, a gente já sabe disso aqui, é muito comum, mas vale a pena ressaltar hoje. Então Jesus, e ela se estende dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela diz no versículo 24: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela tira a fé dela do passado e joga lá para o futuro. Só que aí vem Jesus com toda a paciência do mundo, porque Jesus já tinha dialogado com ela, e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não, Marta, você está entendendo tudo errado. Eu não fui a ressurreição, eu sou. Não, você está entendendo tudo errado. Eu não serei a ressurreição, eu sou. Aleluia. Deus está falando: não se preocupe com o futuro, se preocupe com o presente, porque eu sou o Deus do presente. Eu sou o Deus do agora. Aleluia. Eu sou o Deus do agora. E Jesus diz: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, automaticamente é impossível deixar de lembrar do momento a qual o Senhor se apresentou para Moisés, dizendo: eu sou. Moisés diz: eu vou falar com o faraó, e a mando de quem que eu vou me apresentar? E Deus diz: você vai dizer que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. E Jesus também, ele liberou alguns eu sou, né? No livro de João, nós temos as 7 vezes Jesus falando eu sou. Mas o que mais me impressiona é justamente no livro de João, capítulo 18, versículo 6, quando Jesus, logo depois do Getsemane, ele já sabia que o seu momento, de
ser capturado, ele se entregaria, seria crucificado, enfim, ele desce, daí vem Judas com os soldados e justamente eles perguntam: tu és o Cristo, o Jesus Cristo? E ele diz: eu sou, fazendo menção justamente à maneira com a qual Deus se apresentou a Moisés. E o interessante é que, se você ler lá no livro de João, quando Jesus diz eu sou, o poder que foi liberado de Jesus foi tão grande, foi tão grandioso, que os soldados, quando receberam aquela informação, eles recuaram e se prostraram diante de Jesus. Eles se prostraram diante de Jesus, fazendo valer o que está escrito: que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Aleluia! De eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Deus. Quando Deus, assim como Jesus, quando eles dizem eu sou, Ele está dizendo: eu não estou no seu tempo, o meu tempo é diferenciado. Quando a gente para estudar, a gente entende que de fato existem dois tempos: existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos, ou Kairos, como alguns assim possam preferir. O tempo Cronos, ele foi criado no quarto dia da criação, quando Deus efetivamente criou os luminares, o sol para reinar de dia e a lua para reinar de noite. Então, a partir daí é que houve então a possibilidade da contagem do tempo Cronos. Por isso que na Bíblia a gente vai ver muitas das vezes relatos tipo, um exemplo, tá? Jacó viajou a 2 luas, ou seja, 2 dias. Eles estão para chegar daqui a 7 luas, ou seja, daqui a 7 dias. Então a contagem, o tempo Cronos, ele passou a existir a partir do 4º dia de criação. Até então não havia possibilidade alguma de entender o tempo, porque justamente não tinha nada que pudesse designar, nada que pudesse direcionar. Então quando Deus fala eu sou, Ele está dizendo: o meu tempo é diferente do seu. O meu tempo é o Kairos, o seu tempo é o Cronos. Você é limitado ao tempo, eu não sou. Você é limitado ao passado, presente e futuro. O meu tempo é apenas o presente. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu falei: Senhor, me cobre com teu sangue. Porque existem pessoas, assim como eu, muitas das vezes eu só entendo uma coisa quando desenham para mim. Às vezes, mesmo que eu leia, mas às vezes não entra. Então eu preciso ter um exemplo, eu preciso visualizar, eu preciso que alguém me dê um exemplo, enfim. E eu pedi ao Senhor que o Senhor pudesse me mostrar na palavra, porque tudo tem que ser pela palavra, o tempo de Deus, o tempo Kairos de Deus. Porque o Cronos a gente já bem sabe, o Cronos é o tempo a qual o homem vive, que ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Agora o tempo de Deus, o tempo Kairos, onde está isso na Bíblia? E Deus me levou lá no livro de Josué, no capítulo 10, onde Josué foi guerrear com os amorreus. No capítulo 10, no versículo 12 e 13, fica muito claro, a palavra diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos inimigos. Aqui era uma demonstração do tempo de Deus sendo provado, mostrado ao homem. Era como se Deus estivesse dizendo: esse é o meu tempo, é um tempo estático. Enquanto você passeia pelo passado, presente e futuro, eu sou. Tudo para mim é agora. Então veja que quando Josué, ele ordena, motivado pelo Espírito, quando Josué ordena, motivado por uma autoridade, que o sol parasse, que a lua parasse, Josué está dizendo: essa guerra no tempo Cronos será perdida. Então eu vou ter que tirar essa guerra do tempo Cronos e jogar no Kairos
que muitas das vezes nós precisamos sair do Cronos e irmos para o Kairos. Nós precisamos sair do material para irmos para o espiritual. Porque pelo material, pelo humano, muitas das vezes a gente não resiste. Muitas das vezes a gente não consegue manter de pé. Uma prova disso é o que aconteceu no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós já sabemos muito bem disso, o Vale dos Ossos Secos. A palavra deixa bem claro que Deus pega Ezequiel em espírito. Não foi em carne, foi em espírito. E levou Ezequiel até o vale de ossos secos. Mas por que em espírito? Porque se Deus talvez levasse Ezequiel em carne, Ezequiel não suportaria o odor da mortandade que aquele vale exalava. Ezequiel possivelmente faria como eu e você, choraria, ficaria prostrado. Mas Deus pensa, não, eu vou levar no espírito. Por quê? Porque em Provérbios a palavra diz que se o corpo que se abater, o espírito o sustenta. Aleluia! Então entenda que uma vez que nós aceitamos a Jesus, uma vez que nós temos uma relação com Jesus, a nossa vida, ainda que neste plano, ela precisa ser regida pela vida espiritual. Nós precisamos entender que quem é da carne discerne as coisas da carne, quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então muitas das vezes você luta, não consegue, é porque você está tentando lutar no plano material. Deus está falando, sai do material e vem para o espiritual, que você vai ver que a vitória é certa, a vitória está garantida. Isso não é papo clichê não, meus irmãos. Muitas das vezes, muitos irmãos relatos aqui na palavra, eles tentavam com a própria espada, mas não conseguiram. Era só eles se reconectarem com Deus, era só eles se ajoelharem e dizerem, Senhor, toma a frente, toma a direção, que a batalha glória, glória, glória. Aleluia. Deus está te dando uma estratégia nesta noite também. Deus está falando, sai do natural e vem para o sobrenatural. Vem para o sobrenatural. De eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, tudo que foi criado na terra padece. É a lei da vida. Tudo que foi criado na terra ou pela terra tem um tempo limitado por estar debaixo do tempo Cronos. Por isso que o homem, a matéria, ele morre. Por isso que o homem, a matéria, ele tem um tempo limitado. Existe um pensador, que eu não me recordo qual deles foi, que ele disse que quando o homem nasce, é ativado um cronômetro, né? Para reduzir o seu tempo. Então, a gente costuma dizer, glória a Deus, mais um ano de vida. Mas à vista desse pensador é menos um ano de vida, de acordo com esse cronômetro da vida. Então, tudo que foi criado na terra e pela terra tem um prazo de validade. Só que nós, seres humanos, nós fomos criados da terra, mas nós fomos gerados em Deus. Entenda que existe uma diferença de ser criado e de ser gerado. E aonde está a informação de que nós fomos gerados? Lá em Gênesis 2, no versículo 7, antes a palavra vem dizendo que Deus formou, criou o homem do pó da terra. Depois que o homem estava criado, Deus então libera o fôlego de vida no homem. Então o homem estava criado, mas ele ainda não tinha sido concluído. Por quê? Porque faltava a alma, faltava o espírito. E isso só Deus podia dar. Então Deus sopra, saindo dele e partindo para o homem. Então entenda que o que a terra cria, ou tudo que é criado na terra é limitado, mas tudo que Deus faz é eterno. Por isso que a eternidade é eterna, porque ela foi gerada, não criada, ela foi gerada em Deus. E nós também fomos gerados em Deus, de acordo com a palavra. E você pode até me perguntar, tá, mas espera aí, se eu fui gerado em Deus e eu tenho então direito à eternidade, por que eu vou morrer?
E aí que está a matemática se fechando. O nosso corpo ele foi criado na terra, pela terra, pelas mãos de Deus, mas pela terra. Então ele é temporal, mas a nossa alma é eterna. A nossa alma, o nosso espírito, eles são eternos. Por isso que nós precisamos nos atentar muito bem para onde nós queremos passar a nossa eternidade. Como filhos de Deus, nós somos seres eternos e espirituais, mas eternos. E cabe a mim e a você decidir: será que eu quero passar a minha eternidade no sofrimento eterno, ou eu quero passar a minha eternidade ao lado do meu bom Deus? Cabe a mim e a você decidir. De eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, para fechar, o sacrifício de Jesus, decretado na Bíblia, ele foi, nos evangelhos, ele foi feito na terra. Então, como eu acabei de dizer, se foi feito na terra, tem um limite. Tudo que é gerado na terra, ele tem um limite, ele tem uma validade. Então, o sacrifício que Jesus fez na cruz, supostamente, também teria que ter uma validade. Amém? Certo ou errado? Amém. Certo. Dentro do que eu estou pregando aqui, certo. O sacrifício de Jesus teria de ter uma validade. Porque como que um sacrifício, um sangue derramado, ainda hoje ainda tem poder de salvar tantas vidas? Como que um sacrifício feito depois de séculos e séculos, depois de milhares de anos, ainda teria poder para nos salvar ainda hoje? É porque, de acordo com o livro de Apocalipse, o sacrifício de Jesus aqui na terra foi uma representatividade, inclusive, daquilo que já havia acontecido antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro já havia sido entregue por todos nós. É por isso que lá no Éden, quando Adão peca, é por isso que lá no Éden, quando Eva peca, a graça se manifesta, porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia se entregado para que ele pudesse trazer a salvação. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a palavra diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então entenda que antes mesmo que a terra pudesse ter sido criada, Jesus já tinha se entregado por mim e por você. É um aleluia muito bom, porque acabou de ser declarado aqui, meus irmãos. Jesus, antes da fundação do mundo, ele já tinha se entregado por mim e por vocês. Aleluias, aleluias, aleluias. Tudo aquilo que Jesus passou aqui era Jesus dizendo: Pai, eu vou passar sim, eu já sei como funciona, eu vou passar, nós vamos seguir o plano que outrora nós já havíamos acordado antes que a terra fosse fundada. Agora é o momento de executar, agora é o momento de colocar a prova. Não é à toa que lá na cruz Jesus diz: Tetelestai, está consumado. Ou seja, Jesus está dizendo: o plano que nós tínhamos feito antes da fundação da terra está sendo consumado hoje, pelo derramar do meu sangue, por amor a todos que crerem, que reconhecerem que eu sou o seu filho, e todos aqueles que reconhecerem que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Senhor Jesus, que Deus poderoso é esse que nós servimos. Se nós analisarmos toda a história, eu já caminho para o final, ou pode se preparar. Se nós analisarmos a história, não apenas a história social, mas também a história bíblica, nós vamos ver que nunca houve nenhum outro Deus como o nosso Deus. Um Deus que foi capaz de fazer grandes proezas, mas um Deus que não se restringe ao nosso tempo. É um Deus que tem o próprio
de atuação. Por isso que Moisés diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. E depois de séculos e séculos, diante dessa declaração, hoje, nós também podemos declarar isso. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Lembrando, é claro, que a eternidade, tendo sido gerada por Deus, ela aponta sempre para o futuro. O passado tem um ponto de partida. Então, quando a gente fala eternidade, é a vida eterna, né? Como a nossa pastora bem disse no começo da palavra. E é o que nos faz refletir. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Será que nós queremos também passar essa eternidade com o nosso Senhor? Então aqui hoje é uma noite de descoberta. Nós estamos descobrindo, nós estamos nos desconfigurando, na verdade, dentro daquilo que a sociedade nos ensina, né? Que a eternidade é algo que não tem nem começo nem fim. Hoje você aprendeu que a eternidade tem um começo. Só que hoje fica um convite, muito além do que o entendimento, fica um convite para todos nós, onde nós queremos passar a nossa eternidade. Aleluia. Existem apenas dois caminhos, e a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta para todos nós. Então que hoje saímos daqui refletindo nessa palavra. Ele é Deus de eternidade, eternidade. Ele é poderoso. Ele é na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é na minha vida. Ele é na vida da pastora Regina. Ele é na vida da pastora Simone, do pastor Jairo, dos pastores aqui presentes. Não apenas na vida dos pastores, porque a gente tem aquela ideia de que só os pastores merecem destaque. Não, Deus é Deus. Ele é eterno na vida de todos nós. De todos nós, desde aquele que fica na porta até aquele que está pregando. Não é porque eu estou pregando que eu sou melhor do que você, meu irmão. Muito pelo contrário, da mesma forma que hoje eu estou pregando, amanhã pode ser você. E da mesma forma que eu espero em Deus poder passar a eternidade com o meu poderoso Deus, eu também espero te ver lá. Então fiquemos com essa palavra até aqui. O Senhor. Deus.